Olá, eu sou Antônio Sampaio Doria e este é o Blogs e Livros. E hoje vamos falar de Clarice, esse grande mistério que foi Clarice, talvez a maior escritora brasileira. Clarice foi um grande enigma. A sua obra é profunda, a sua obra é difícil, muitas vezes nós não entendemos algumas coisas que ela escreve. Então, quem foi Clarice? Esses dois livros aqui, Os Contos de Clarice e uma biografia de Clarice. Os dois, esse organizado e esse escrito pelo mesmo autor, Benjamin Moser. A questão é essa, né? Ele conseguiu responder essa pergunta, quem foi Clarice? E esclarecer esse mistério de vida e obra de Clarice é o que nós vamos ver aqui hoje. E ele fez isso em mais de 600 páginas, muito interessantes, muito completas. É um livro que fala de história, história do mundo, história do Brasil, literatura, política. O começo, naturalmente, era com os pais e até mesmo com os avós de Clarice. Os pais de Clarice eram ucranianos, estavam lá naquele momento terrível da Primeira Guerra Mundial. Já tinham duas filhas. A Primeira Guerra Mundial estava destruindo tudo. Os judeus, era uma família judia, estavam sendo perseguidos. Sabe o que quer dizer pogrom? Bom, é uma matança de comunidades inteiras, de populações inteiras. E isso já existia no começo do século XX. Existiu com os judeus na Ucrânia e em outras partes da Europa, muito antes de Hitler. Quer dizer, não foi Hitler que inventou essa questão, ela já existia. Os pais de Clarice fugiram da pequena cidade onde moravam, foram para outra cidade, continuaram fugindo, foram para a Romênia, e sempre passando muita fome, e por fim conseguiram se salvar. Mas a mãe de Clarice teve um problema, foi atacada e ficou doente. Foi uma coisa bem trágica mesmo. Ficou doente e quando Clarice nasceu, havia esperança de que Clarice, que não se chamava Clarice, se chamava Chaya, então a Clarice é, na verdade, Chaya, ela curasse a mãe. Mas ela não curou, a mãe continuou doente, ficava presa numa cama, enfim, era uma pessoa com muitas dificuldades. O destino da família Lispector foi Maceió. Por que Maceió? Porque, obviamente, era mais perto e mais barato chegar do que chegar em Rio de Janeiro, por exemplo. A irmã da mãe de Clarice já estava no Brasil. Eles conseguiram uma carta, conseguiram esse convite e conseguiram o passaporte, o visto para vir ao Brasil. Vieram de navio, também em condições dificílimas. Eles se estabeleceram lá. Foram, na verdade, mal recebidos pela família que morava lá, porque eram pessoas em dificuldade, que iam precisar dessa ajuda. Então, foram recebidos com frieza. Depois de 3 anos, resolveram, justamente por causa dessas dificuldades em Maceió, se mudar para Recife. Então, a infância de Clarice foi em Recife. Ela se considerava recifense. E ela se revelou uma menina assim, muito imaginosa, cheia de histórias, representava peças. Ela representava peças para a mãe dela. E nessas peças era uma história que muitas vezes a mãe se curava, ficava boa e tudo dava certo. Mas na realidade isso não aconteceu. Quando Clarice tinha de 9 para 10 anos, a mãe dela morreu. Foi uma coisa que marcou a vida dela. E com 15 anos, Clarice tinha 15 anos, a família vem para o Rio de Janeiro, e começa uma nova vida. Clarice resolveu estudar Direito. Ela tinha um idealismo, queria ajudar as pessoas em necessidade, ajudar os presidiários, e começou a trabalhar como repórter. Publicou seu primeiro conto quando tinha 19 anos numa revista. E seu pai ficou muito orgulhoso, mas o pai dela morreu em 1940, quando ela não tinha 20 anos ainda. E a obra de Clarice? Bem, em 1943 ela lança o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem.
E nesse romance ela define as principais características de sua obra, o questionamento de todas as coisas e o questionamento de Deus. Afinal, Deus existe ou não existe? O autor mostra que ela teve a influência, ela leu Spinoza, o filósofo Spinoza, e até mesmo usa trechos de Spinoza para fazer esse romance. O questionamento de um Deus, de que Deus é esse que nós acreditamos, está presente na obra dele. Se existe um Deus perfeito, por que as coisas não são perfeitas? Se existe Deus, por que existe tanta injustiça? Como existiu na vida de Clarice, né? Que já veio com os pais dela, a mãe doente a vida toda, o pai morreu cedo, também foi vítima de negligência. Se Deus tem o poder de salvar, por que ele salva um e não salva o outro? Então tudo isso leva a um questionamento da existência do bem e do mal. Existe bem e mal? O Deus que Spinoza propõe é o Deus da natureza. E quando você olha a natureza, não existe bem e nem mal, existe apenas coisas como elas são, os seres como eles são. Isso leva a um questionamento da moralidade, né? O que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Nesse romance, história de duas mulheres, Joana e Lídia, que disputam um homem, Otávio. E Joana é esse alter ego da Clarice, porque ela é a personagem selvagem, aquela que não vai seguir a moralidade dos costumes, que não faz sentido para ela se pensar em casamento e filhos. Ela é um animal. Então essa figura do animal aparece muito na obra da Clarice. O animal como aquele que segue o seu instinto, mas não entende o que é o bem e o mal. Esse autor insiste muito, né, Benjamin Moser, que a ideia de Clarice discutir Deus vem já da tradição judaica, de discutir o que é Deus, o que não é Deus, o que Deus pode ou não pode. Então há nesse romance essa disputa entre um Deus humanizado, o Deus das religiões, que diz que existe o bem e o mal, e um Deus da natureza, em que não há moral, há apenas o ser animal. Portanto, essa personagem Joana é um ser animal, ela segue os seus instintos, e por isso ela provoca um certo escândalo à sua volta, né? Ela provoca um estranhamento nos outros personagens. Aliás, a Clarice provocou muito estranhamento desde que apareceu na literatura. Esse romance foi muito elogiado na época pelos críticos, por outros escritores. Eles reconheceram que ali havia uma escritora totalmente original. Então alguns descreveram como romance introspectivo, um romance profundamente psicológico, um romance místico, porque questiona Deus, um romance, enfim. Ela marcou a presença e até mesmo a sua maneira de escrever já pareceu estrangeira desde o primeiro momento. Não porque ela era de pais ucranianos, mas porque ela escrevia de uma forma realmente diferente, questionando a realidade como a gente conhece, né? Dando outras palavras, outros verbos, outros adjetivos às coisas. E a vida pessoal de Clarice? Ela se apaixona, quando ela estava trabalhando como repórter, pelo escritor Lúcio Cardoso, que na época já era conhecido. Só que esse escritor era homossexual. E Clarice, como qualquer mulher, queria curá-lo, queria trazê-lo para a vida, né, que ela sonhava ter com ele. Ela realmente se apaixonou por ele. Mas isso não foi possível. Então foi uma frustração para ela. Em seguida ela conhece Mauri, um jovem que estudava direito com ela, e ele se apaixona por ela, se aproxima e eles começam a namorar. Mauri se tornaria um diplomata e eles se casariam, e Clarice passou anos, né, mais de 17 anos, viajando pelo mundo como uma mulher, como esposa de um diplomata. E as tiradas de Clarice? Você ri, eu ria com algumas tiradas
que ela tinha em situações totalmente banais. Por exemplo, ela morou em Berna, na Suíça, mas ela não gostava dessa cidade. E chegou o Natal, as pessoas fazendo decoração de Natal em suas casas, o que ela fez? Pintou uns plásticos de preto e de cinza e pendurou na árvore. E ela disse: para mim o Natal é isso. Em outra ocasião, ela estava num congresso e havia teóricos analisando a sua obra, discutindo a sua obra, fazendo teorias. Ela depois saiu dali e foi para sua casa. Aí ela comentou com um amigo: bom, toda aquela conversa me deu uma fome incrível. Fui para casa e comi um frango inteiro. Clarice morreu em 1977 com 57 anos. Clarice, ela seguiu esse caminho em sua obra, tentando resgatar Deus, ao mesmo tempo negando Deus, procurando um sentido maior para a vida humana, como se ela estivesse ainda tentando salvar a sua mãe, que ela não tinha salvo quando era criança. Então, para terminar, eu vou ler o que esse autor escreveu como uma reflexão mais geral a respeito de Clarice. Uns poucos gênios religiosos e artísticos transfiguram o horror da história de seu povo em sua própria criação individual. E quando fazem por causa da trágica coerência da experiência histórica judaica, eles se veem recriando toda a estrutura ética e espiritual do judaísmo. Deus teve de abandonar Clarice Lispector para permitir que ela começasse sua própria obra de criação. E também, acrescentando, quando Clarice Lispector começou a anunciar suas próprias especulações sobre o divino, ela estava ecoando os escritos de gerações anteriores que buscaram o eterno em meio à crise e ao exílio. Para Clarice, o eterno era arte, era literatura.